Boa noite, amigos da Rádio Vox. Aqui quem fala é o professor Lima Júnior, começando mais um programa Resenha Cultural. Agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre assuntos tão relevantes. Hoje eu irei fazer um resumo, um apanhado da obra do Theodore Dalrymple, o livro Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, lançado pela editora Realizações. Bom, Theodore Dalrymple é um pseudônimo, na verdade. Um pseudônimo de um médico chamado Anthony Daniels, nascido em 1949 em Londres. Ele é médico psiquiatra e também é ensaísta. Bom, Dalrymple, nesse livro, ele se propõe a explicar um fenômeno que ele chama, que decorre diretamente do romantismo. Que fenômeno é esse? Bom, é o que ele chama de podres de mimados. Então vamos diretamente ao ponto. Bom, podres de mimados. Esse é o destaque do livro. Em primeiro lugar, quem são esses mimados? Bom, Dalrymple vai explicar que esses mimados, na verdade, são o produto podre do romantismo. Eu não vou me detalhar aqui, me delongar sobre romantismo, mas o Asael Berlin trabalha bem esse tema. Aqui nos interessa fazer um apanhado bem rápido acerca do romantismo, até para compreender e entender como Dalrymple vai buscar a origem desses podres de mimados. Bom, o romantismo, todo mundo sabe, foi um movimento de grande cunho intelectual, que, de certa forma, trouxe grandes influências intelectuais, artísticas na Europa. O romantismo teve uma influência muito forte, principalmente na literatura. Quem não leu Werther, de Goethe? Enfim. Agora, Dalrymple diz que o romantismo ele trouxe muitas boas consigo, é verdade. Mas ele também tem um fruto podre. Ele tem um produto podre, tá? Que são esses podres de mimados, que são filhos do sentimentalismo tóxico. Bom, por que surgem esses podres de mimados? Em primeiro lugar, Dalrymple assenta que o romantismo, embora trouxesse grande contribuição intelectual e cultural ao Ocidente, ele também carrega consigo um ranço de mal-estar com a modernização. E essa modernização, ela de certa forma traz consigo uma fragmentação social, que, sem dúvida, teve influência significativa tanto do iluminismo quanto do capitalismo. Bom, então essa fragmentação faz com que o homem passe a se ver como coisa. Então daí esse mal-estar romântico, ele se, vamos dizer assim, ele se envereda, ele se desdobra, melhor dizendo, ele se desdobra em culto à noite, culto à natureza, culto ao amor imperfeito. Ou seja, o romantismo, esse mal-estar romântico, ele vai se desdobrar em um culto a tudo aquilo que é oposto às luzes, ao dinheiro, etc, etc. Tá? Então, por ter essa característica, de louvar o amor imperfeito, o culto à natureza, o culto à noite, disso se chega a uma conclusão de que, de certa forma, o romantismo, ele vai beber em uma fonte um pouco mais antiga. No fundo, o romantismo ele vai buscar matar sua sede, melhor dizendo, no culto ao estado de natureza. O culto ao estado de natureza, aquele protagonizado por Rousseau. Aquele protagonizado por Rousseau, que aponta que o homem é bom, ele nasce bom, mas que a natureza o corrompe, a natureza o destrói,
No fundo, ele é vítima da sociedade. A sociedade destrói. Ele nasce bom, porém as influências negativas sociais o fazem enveredar pelo caminho do mal. De uma forma bem simples. Não vamos delongar também aqui sobre Rousseau. Bom, em virtude desse culto ao estado de natureza, Rousseau recebe o nome de pai do emocionalismo político. E por que pai do emocionalismo político? Porque o sofrimento do homem moderno, segundo ele, decorre da crueldade do racionalismo burguês. Veja, aqui nasce pela primeira vez a ideia de vítima social. Se concretiza, começa, como diz o professor Olavo, aqui surge na forma de germe, estava ainda na forma de germe a ideia de vítima social. A cultura da vitimação social aí ainda estava na ideia de germe. Bom, e essa cultura, ela surge, obviamente, primeiro de um trabalho puramente intelectual, depois ela vai se impregnando, vai se entranhando nos governos, na mídia, nas universidades. E quando ela consegue se entranhar, quase que de forma hegemônica, na sociedade, ela vai, obviamente, produzir os seus efeitos, trazer as suas consequências. E uma consequência direta dessa condição de vítima, dessa vitimação do indivíduo, é que essa condição de vítima, ela traz consigo uma desculpa. Desculpa para quê? Desculpa para a incapacidade de incorrer na vida adulta, a capacidade de me assumir como adulto, de me inserir na vida adulta. A cultura da vitimação, ela retira de mim a responsabilidade de crescer, vamos dizer assim, de me ver como um homem adulto. Eu me vejo todo o tempo como vítima, irresponsável pelo meu fracasso, irresponsável pelas minhas condições, pelos meus sucessos e pelos meus insucessos. E por que isso? Por que isso? É simples. Para que haja essa cultura da vítima, é necessário, então, que os românticos enfatizem a inocência e a bondade intrínsecas na criança. Veja, se a criança é boa, a criança é inocente, a criança representa a essência da bondade, então a criança é pura. Se a criança é pura, é preciso conservá-la pura. Para conservá-la pura, então, é necessário que ela não sofra influência de adultos. Vocês estão percebendo o desatino que isso vem provocando, as consequências? Como pode, então, alguém educar uma criança sem orientá-la, sem direcioná-la, sem influenciá-la, sem mostrar-lhe caminhos, sem mostrar-lhes opções, sem indicar-lhes livros, métodos? Eu não conheço. A educação clássica ocidental era o contrário de tudo que se está assentando aqui o romantismo sentimentalista. Bom, mas se a criança deve ser preservada em sua inocência e bondade, então é preciso assentar, observar alguns aspectos que vão fundamentar, que vão decorrer dessa premissa. Qual? A primeira é a seguinte: é que você tem que protagonizar que o estudo, a forma, o meio natural de se protagonizar o estudo na juventude é a brincadeira. Não é brincadeira, não. Vou repetir. A forma mais propícia, mais adequada de você protagonizar o estudo na juventude é a brincadeira. Ou seja, tem que se protagonizar uma forma onde ela brinque, ao aprender brinque, que seja todo o aparato na qual a ela esteja sendo disponibilizado não deve ser feito sem que as perspectivas, as estruturas que possam diverti-la sejam retiradas. Tem que haver conexão entre a aprendizagem do jovem e a brincadeira. Ela deve aprender brincando, sem esforço, apenas brincando. Outra característica é que
Essa é gravíssima. Atividades e experiências educacionais devem ser executadas sem direcionamento, o que contraria toda a perspectiva da educação clássica, né? Tudo aquilo que foi ensinado desde Homero, eu diria, né? E chegou até nós. É você jogar o trivium fora, é você jogar o quadrivium fora. Porque se a criança vai estudar sem direcionamento, a criança pode ir para onde ela quiser. E se a criança vai para onde ela quiser, porque ela não pode ser direcionada por ninguém, então a própria concepção de ensino clássico perde o sentido. Perde o sentido por completo. Outra, o currículo escolar deve frisar na relevância para a vida do aluno e para as suas necessidades práticas. Essa aqui é, a meu ver, a mais criminosa de todas. Ou seja, o currículo escolar ele não deve mais ser construído sobre todo aquele arcabouço intelectual que possibilitou o avanço cultural, intelectual e científico da civilização ocidental. Tudo isso tem que ser jogado fora e agora tudo deve ser reconstruído sob os moldes de se adequar à realidade e à relevância do aluno. Olha que absurdo. 4. O currículo escolar primário não deve ser ensinado em termos de conhecimento a ser adquirido. Bom, o currículo primário, né, deve ser ensinado, mas veja, sem o intuito de fazer com que a criança adquira conhecimento e esse conhecimento possa por ela ser adquirido. Então, fazemos então a seguinte pergunta: o que passou a ser a educação a partir de agora? Deixo essa pergunta no ar. Bom, essas são as consequências desse sentimentalismo romântico influenciando diretamente as relações educacionais. Porque elas não recomendam a influência do pai sobre a criança e que o pai possa direcioná-la. Agora, ela também influi diretamente na relação entre os adultos, nas relações humanas como um todo. Tá? E por que influi esse sentimentalismo? Influi porque ele prega a ideia de que essas relações elas devem ser regidas por Darwin chama de paixões permanentes, relações que devem ser permanentemente felizes. E se essas relações devem ser permanentemente felizes, então qualquer obstáculo que se oponha à realização dessa felicidade permanente, deve ser removido. Se esses obstáculos não forem removidos, então não conseguiremos eliminar as fontes das frustrações do homem. Então aqui vamos fazer o seguinte contraponto. Bom, se observarmos bem a essência da nossa vida, vamos perceber que a própria vida, ela vai delinear fatos, ações, coisas, algo que é permitido e algo que não é permitido. Veja bem que no seio da própria ordem social é necessário e inerente à própria ideia de sociedade que haja algo que é permissível e algo que não é permissível. Veja, se não há limites à felicidade humana, então a própria ideia de juízo moral perde sentido. Porque é o juízo moral que vai instituir normas. E essas normas, ao serem percebidas pelo indivíduo, imediatamente elas vão dissoar, vão tornar perceptíveis na sociedade aquilo que é ou não é aceitável.
Agora, se a felicidade adquire se torna um bem supremo na sociedade e ilimitado, como um fim máximo a ser alcançado, então é preciso desfazer a própria ideia de juízo moral. Só faz sentido a ideia de juízo moral no seio da sociedade se for possível inserir limitação ao conceito de felicidade. Ou, se tivermos de uma outra forma, havendo felicidade absoluta e ilimitada como o bem maior e supremo a ser atingido, então nós automaticamente iremos destruir a própria ideia de juízo moral. Bom, se não há mais a possibilidade de juízo moral, então não se pode ventilar a ideia de autocontrole. E muito menos a ideia de ensinar as crianças a controlarem seus impulsos. Olha só o estado de loucura em que nós iremos chegar. Sem juízo moral, a própria ideia de autocontrole não faz sentido. E se para a minha felicidade plena é necessário matar alguém, eu irei matar, porque eu não estou submetido a nenhum tipo de juízo moral, mas apenas agindo em via de atingir o meu bem maior, que é a felicidade plena, sem limites. Bom, aí cabe a seguinte colocação. Se não se pode mais ensinar a criança a controlar os seus sentimentos, as suas ações, o que esperar delas? Nada, a não ser uma geração de podres de mimados. Crianças que irão crescer sem nenhum limite, sem admitir nenhum limite sobre as suas ações, sobre os seus desejos. Bom, mas isso é só uma consequência de um pressuposto, qual? A de que o homem nasce bom. Porque se o homem nasce bom, a criança representa tudo que há de bom e o pai tudo que há de mal. Então, veja, o pai, nessa concepção, ele perde a autoridade moral sobre o filho. Porque o filho é que representa o bem e o pai representa o que há de mal. Então, como pode o mal repreender o bem? Veja que é uma loucura, é um descalabro, que não se sabe onde a sociedade pode chegar inserida dentro dessa concepção sentimentalista romântica. Avançando. Bom, falamos aqui sobre essa perspectiva sentimentalista, mas alguém pode perguntar: o que é esse sentimentalismo? Bom, Dalrymple diz que esse sentimentalismo, na verdade, é um excesso de emoções falsas, excesso de emoções doentias e sobrevalorizadas em comparação com a razão. E ele diz mais, ele diz que esse sentimentalismo, enquanto privado, ele não nos traz problema. Ele vai nos trazer problemas quando esse sentimentalismo se torna público. E, por se tornar público, esse sentimentalismo ele traz consigo um efeito de devastação social imenso. E por que isso? Porque o sentimentalismo público, ele não se pauta apenas em expressar os seus sentimentos, esses sentimentos falsos, essas emoções doentias. Mais do que isso, ele exige que as pessoas que estejam vendo essa expressão de sentimento se manifestem. Ele exige que essa manifestação seja positiva, que as pessoas apoiem esse movimento, que as pessoas tomem causa desse movimento, que as pessoas se sintam convencidas de que isso é bom, se sintam sentimentalmente abaladas com a causa desse sentimento. Né? Agora, e outra, esse sentimentalismo, ou esse sentimentalismo romântico, Dalrymple, ao analisá-lo, ele faz uma distinção interessante, que é a distinção entre emoção e expressão da emoção. Tá? Então, veja bem, para Dalrymple, a expressão da emoção
ela deve se ajustar com a emoção e com a situação social. Por exemplo, vamos imaginar que você perdeu um lápis. Você passa 3 dias chorando e gritando porque perdeu um lápis. Tá? Então, isso é uma expressão de emoção desajustada com a emoção e com a situação social. Tá? A forma como você expressa essa emoção, ela é desajustada com a emoção que você sente e com a própria situação social. Tá? Ela é fingida. Outro exemplo. Vamos imaginar que você tenha 2 irmãos. Os 2 irmãos gêmeos, né? Então, eles perdem a mãe. Um chora, se descabela, e o outro não. O outro consegue manter-se dentro de um certo grau de compostura. Então, você veja, vamos imaginar ainda que eles estão sentindo a mesma dor com a mesma intensidade, certo? Qual é a diferença? A forma de expressar essa emoção. Um chora e se descabela, e o outro não. O outro se mantém dentro de uma certa compostura. Então, aí você vê a diferença entre emoção e expressão da emoção. Às vezes a pessoa tem uma emoção muito profunda, mas a expressa de forma bastante comedida. E às vezes é o inverso. A pessoa tem uma emoção bem, vamos dizer, intensamente fraca e faz dela um terror infernal. Passa 10 dias chorando porque perdeu um lápis. Então é preciso sim que essa expressão esteja ajustada com a emoção e com a situação social. Tá? Aí sim, essa emoção, essa expressão da emoção, ela vai estar submetida a um controle consciente. Óbvio, um controle consciente. Agora, essa intensidade, a forma como você externa, como você expressa essa emoção, ela necessariamente está vinculada a uma questão moral. Até aí, sem problema algum. Uma questão moral. Tá? Eu não posso expressar a minha emoção desregrada de todo e qualquer tipo de percepção moral, mas isso é óbvio. Vamos dar um exemplo. Se você está com raiva do seu chefe, você vai chegar na tua repartição e vai xingar, vai esculhambar? Obviamente que não. Tem um norte moral ali, né? Uma perspectiva dentro de um certo juízo de moral que faz você perceber o que é aceitável e o que não é aceitável dentro desse conceito. Então, esse grau, essa intensidade de expressão, ela está sim adequada a uma questão moral. E a forma mais clara de você perceber isso é através da intimidade. Veja bem um exemplo. Todos nós temos momentos de intimidade com as nossas esposas, com os nossos filhos, tá? Mas a própria ideia de intimidade pressupõe que aquilo que é feito em privado não necessariamente é aceitável se for feito em público. Se for feito em público. O conceito de intimidade está aí, entre aquilo que é aceitável no privado, necessariamente não pode ser, não é que seja necessariamente, aquilo que é feito de forma privada pode não ser, a forma mais correta de explicar é isso, aquilo que é feito de forma privada pode não ser aceitável se for feito em público. Aí a gente tem vários exemplos. Essa é a perspectiva dentro da concepção real. Bem, agora, qual é a lógica do sentimentalismo? O sentimentalismo romântico vai subverter, vai querer inverter todo esse processo. Então, para essa ideia de expressão da emoção sentimentalista, o sentimentalismo romântico, você deve se expressar suas emoções, e essa forma de você expressar não deve estar submetida a nenhuma questão moral. Imagina que se você está descontente com o seu chefe, você chega, esculhamba, manda ele para aquele lugar, faz o que quiser. Outra, vamos desfazer. Né? Então, se não há juízo moral, porque para o sentimentalismo romântico eu tenho que me expressar da forma como eu entenda, independentemente de juízo moral ou não. A minha expressão de emoção não deve estar submetida a um juízo moral. Se não há juízo moral a controlar a forma como eu expresso esse sentimento, então
a própria ideia de intimidade perde sentido, porque se não há juízo moral sobre a forma como eu devo me expressar, dependendo da circunstância, então a forma como eu me expresso no privado deve ser feita igualmente como se eu estivesse me expressando ao público, tá? Veja, a falta de juízo moral sobre aquilo que é público e aquilo que é privado destrói a diferença entre eles. Se não há juízo moral, consequência, não há então diferença entre aquilo que é privado, aquilo que é feito no privado e aquilo que é feito entre o público. Ou seja, entre aquilo que é privado e aquilo que é público. Se não há diferença entre aquilo que é privado e aquilo que é público, então o próprio conceito de intimidade se desfaz. Desfazendo o conceito de intimidade, desfaz o conceito daquilo que é privado. Se desfaz o conceito daquilo que é privado, então a própria ideia de propriedade privada também vai para o espaço. E se não tem intimidade, também não tem família. Então, estão percebendo como essa subversão da lógica influi diretamente nos pressupostos fundamentais que servem de base para a formação e continuidade da civilização ocidental, como família, intimidade, propriedade privada? Então, a lógica do sentimentalismo romântico, ela, uma vez sendo executada, ela tende a destruir os pilares como família, propriedade e intimidade, pilares fundamentais à essência, à formação e à continuidade da civilização ocidental. Esse eu entendo, por assim dizer, que é o perigo mais grave decorrente do sentimentalismo romântico. E é aí que o marxismo cultural trabalha com uma intensidade assombrosa. Assombrosa. E veja, queres ver um exemplo? O movimento LGBT é um caso clássico dessa lógica invertida, dessa lógica sentimentalista romântica. O movimento para o LGBT, tudo que é feito em público deve ser feito igualmente em privado. Eles não se preservam em suas relações. Um exemplo claro disso é a parada gay, onde eles fazem coisas que qualquer hétero, se fizesse aquilo em praça pública, seria preso por atentado violento ao pudor. Houve uma manifestação há 6, 7 meses, em que um homossexual ativista foi fazer um protesto e enfiou na frente de todo mundo um crucifixo no ânus. Então, eles não percebem, eles não reconhecem essa diferença entre aquilo que é feito no público e aquilo que é feito no privado. Para eles, esse juízo moral ele não deve existir. Isso para eles é hipocrisia, é a lógica do sentimentalismo romântico. Certo. Agora, além de ser criminoso, o sentimentalismo ele traz um viés manipulador e um viés agressivo, porque ele prega o culto a esse desejo desenfreado, a essa expressão de um desejo, mas não é só esse culto a um desejo. Ao mesmo tempo que ele prega esse culto a um desejo, vamos dizer assim, extravagante, né, ele nega a condição humana essencial. Que condição é essa? O exercício do juízo. Então veja, o sentimentalismo, por primar pelo culto ao desejo desenfreado, ele rejeita de pronto a própria ideia do juízo existencial. E qual seria então a importância de não nos abstermos do juízo? Por que é importante levarmos em consideração o juízo moral sobre as ações e não nos entregarmos de olhos vendados ao culto do desejo? Aí Darwin dá uma resposta excelente. Ele diz que nós não devemos nos atirar aos braços do desejo de forma cega, porque as situações do mundo, elas nos levam a ter incertezas. Ou seja, ela é quase sempre incerta e ambígua. Então, como o indivíduo não pode se afastar totalmente da possibilidade do erro, é necessário que ele prive
as suas ações sobre a regra do juízo moral. Olha que resposta interessante. E para que esse sentimentalismo nem que não destrua, para que esse sentimentalismo se evidencie de forma mais prática, de forma mais clara, buscou-se meios e mais meios de financiá-lo através de projetos educacionais, ditas saúde públicas, programas de saúde pública, enfim, etc, etc. Então, mas tudo isso com o intuito de quê? De excluir o critério do juízo. Critério do juízo moral e instituir o império da emoção extravagante. O único objetivo do sentimentalismo romântico é esse: excluir todo e qualquer critério de juízo moral sobre as ações e instituir o império da emoção extravagante. Agora, quando isso acontece, ou seja, quando se propõe o império da emoção extravagante, tá? É óbvio que, como consequência, você diminui a importância do juízo moral. Vai diminuindo, tá? E como não tem mais um juízo moral a ser, como é que se diz? A ser levado em consideração no seio da sociedade, aí você tem um terreno propício para que surja o que Darwin chama de vítima da sociedade, ou cultura da vitimação. Então, aí sim, se não tem mais o critério moral, a vítima encontra esse terreno propício para que ela venha e se coloque na condição de vítima, para que ela se extravase o seu sentimento de frustração, tá? De perseguição, tá? De fracasso em decorrência da sociedade má que lhe retirou aquilo que lhe era devido. Então, a cultura da vítima precisa desse porto seguro. Tá? E agora há um aspecto a ser analisado no que tange a essa própria ideia de vítima ou de vitimação social. Tá? Se analisarmos bem, de forma bem simples, só que com um pouco mais de atenção, nós percebemos um detalhe bastante claro e, eu diria, maligno nessa cultura da vitimação, oriunda do sentimentalismo tóxico, que é, veja, a ideia de vítima da sociedade, ela é uma ideia completamente contrária à ideia cristã do homem. Tá? Por quê? Porque a visão cristã, ou melhor, na visão cristã, o homem nasce imperfeito. Ele necessita de uma ordem transcendental. Tá? Ele busca uma ordem civil transcendental, né? Como ensina Eric Fögling. Agora, na cultura sentimentalista, romântica, o homem ele é bom, ele nasce bom. Tá? A sociedade é que o destrói. Se a sociedade o destrói, nessa concepção, não faz sentido a ideia de criminoso. Para a ideia sentimentalista romântica, no sentimentalismo tóxico, o criminoso é tão somente uma vítima de uma sociedade que não deu a ele aquilo que lhe era devido, uma sociedade injusta. Para nós cristãos, o criminoso tem um defeito moral. O sujeito age, ele comete o crime não por ser vítima da sociedade. Ele comete um crime por ter falta de percepção moral. A má percepção moral o leva a delinquir, e não a sua condição de vítima frente a uma sociedade que não lhe deu aquilo que lhe era devido. Muito bem. Agora, quando o indivíduo se encontra, ou uma classe de indivíduos, como a LGBT, o movimento negro, o feminismo e por aí vai, quando essas chamadas classes vítimas da sociedade, tá? Quando
elas militam nessa perspectiva da vitimação social, nelas é pressuposto uma característica que lhes é peculiar, que é a escravidão. Escravidão de quê? São escravos da falta de responsabilidade. Tá? A cultura da vitimação retira do indivíduo ou de um determinado grupo de indivíduo totalmente a sua possibilidade de responder pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. E pelo fato dele se colocar na posição de vítima, tá? Ele passa a sofrer. Esse sofrimento dá a ele uma autoridade que ele não possui. Uma autoridade moral. Uma autoridade moral que nasce de um sofrimento que também não existe, que é construído. Tudo aqui não passa de uma construção. A própria ideia de vítima é uma construção. Darwin, ele vai definir vítima. Quem é vítima para ele? Ele faz uma explanação bastante interessante quando ele diz que a vítima, quem é essa vítima? Para que ele se enquadre na condição de vítima, basta que ele se sinta ofendido pelo desabonador. Se ele se sentir ofendido por alguém, ele passa a ser vítima, independentemente de critério objetivo. Não precisa que haja critério objetivo algum. Tá? Então veja o que está acontecendo. Estão entregando na mão das minorias, um subjetivismo criminoso que é capaz de intimidar, de amedrontar qualquer opinião contrária aos preceitos do grupo eleito. Pautado nesse subjetivismo, qualquer pessoa, por exemplo, que manifeste algum tipo de opinião por convicção religiosa ou filosófica ao LGBT, por exemplo, pode ser preso, basta que um membro do LGBT se sinta ofendido. Vocês estão percebendo o grau desse ardil totalitário? O quão ele é nefasto, perigoso, e como ele subverte a realidade de forma tão vil. Ele confunde coisas que são inconfundíveis. Por exemplo, dentro dessa concepção puramente subjetivista, agredir é a mesma coisa de parecer agredir. Violentar é a mesma coisa de parecer violentar. Ser racista é a mesma coisa de parecer racista. Se parecer a ele que ele foi racista, então ele lhe processa, você se arrebenta na justiça. Então isso é uma lógica completamente criminosa e absurda que beira a insanidade mental. É para nos deixar loucos. É para nos deixar puramente loucos. E tudo isso, segundo Dalrymple, só tem um único objetivo. O sentimentalismo, ele só tem um único objetivo. Tudo isso foi construído para que o objeto da vida humana seja a felicidade. A felicidade deve ser o bem mais supremo. Tudo que não contribua para a felicidade deve ser extirpado. Daí é o ataque violento que o sentimentalismo faz à família. A família restringe o desejo do homem, restringe o desejo da mulher, restringe o desejo do filho, porque o filho deve obediência ao pai, a mulher deve obediência ao marido, a mulher respeita o marido e vice-versa, dever de fidelidade e vice-versa. Tudo isso frustra a realização dos desejos. Então é preciso atacar e fulminar a família para que o homem possa ser feliz. Tudo isso foi construído e surgiu, obviamente, de mentes de intelectuais. E por quê? Porque, segundo Dalrymple, os intelectuais possuem um objetivo que é primordial para eles. Eles acham que serão capazes de construir um mundo sem tristezas, sem frustração. Tá? Então, para realizar tal feito, no caso agora falando do sentimentalismo romântico, do sentimentalismo tóxico, Dalrymple aponta uma tática chamada tática do salame, que é uma tática comunista. Veja bem, em que consiste a tática do salame?
A tática do salame, ela consiste em uma tática revolucionária que visa esvaziar de todo o seu conteúdo moral, social e prático a família. Então, a família vai ser esvaziada de todo o conteúdo prático, de todo o conteúdo social e moral. É por isso que se legitimou o casamento gay. É por isso que vai se legitimar a adoção de pai de casal gay de criança. É por isso que vai se legitimar a pedofilia. É por isso que se vai legitimar o incesto. É por isso que todas as políticas, entre aspas, públicas, vão visar, a partir de agora, o ataque frontal com um único objetivo de esvaziar a família, que é a tática do salame, uma tática comunista revolucionária. E é exatamente por isso que o LGBT recebe tanto dinheiro do socialismo fabiano internacional. É por isso que se financia tanto as causas abortistas. É por isso que se financia tanto o aborto. É por isso que se financia tanto as drogas. Tudo no intuito de destruir e esvaziar o conteúdo moral, social e prático da família. Segundo o sentimentalismo, cada um deve viver da forma como bem entender, porque os sentimentos reprimidos vão causar tristeza e insatisfação no indivíduo. Bom, se cada um deve viver da forma como bem entende, como podem os pais orientar os filhos? Mais ainda, se cada um deve viver como bem entende, é óbvio que a própria ideia do casamento perde sentido. Hoje eu engravido uma mulher aqui, amanhã engravido outra ali, e vice-versa. O que importa é a felicidade. Se no momento eu estou feliz, então qual é o problema? Eu não posso me importar com as consequências que isso vai trazer, porque eu estou feliz e o que importa é que eu seja feliz. Tá? Agora, isso traz consequências. Traz o que o Dalrymple chama de pais postiços. São pais que negligenciam, que não estão próximos aos filhos. Pais que não participam da educação dos filhos. Pais que estão distantes. Esses pais postiços submetem ao filho um certo grau de negligência. E esses filhos, por estar mais distante dos pais, estão bem mais vulneráveis à influência do Estado sobre eles, à influência da causa marxista cultural sobre eles, à violência psicológica cultural dos programas de televisão, das causas abortistas, das causas revolucionárias culturais, enfim. O filho que cresce longe do pai, ele é uma peça bem mais frágil a ser tragada pelo processo de revolução cultural. É por isso que eles querem investir no sexo livre, para gerar cada vez mais pais postiços, filhos negligenciados, porque os filhos negligenciados são presas bem mais fáceis na mão do marxismo cultural. Bom, Dalrymple, por fim, diz que quem prega na sociedade políticas que gerem pais postiços promove a negligência com essas crianças. E se essas crianças estão sofrendo negligências, é bem mais fácil que elas sofram todo e qualquer tipo de violência, porque elas estão bem mais vulneráveis. Quem fabrica na sociedade filhos postiços, pais postiços, no fundo, está praticando uma geração de crianças que cresceu sem o carinho dos pais, com a negligência dos pais e que possivelmente vão ser crianças que irão conviver com a violência de forma mais rotineira. E isso não é bom, nem para os pais, nem para as crianças e nem para a sociedade. Quem age dessa forma, gerando filhos e negligenciando-os, age tão pura e simplesmente fazendo às vezes do sentimentalismo tóxico. Tá? E quem age sob às vezes do sentimentalismo tóxico é inimigo da civilização ocidental, porque gera destruição, gera desarmonia, gera quebra da ordem moral e contribui para que haja a decadência
da nossa civilização ocidental. Bom, acredito que me estendi um pouco, vou parar por aqui. O livro continua, mas acho que consegui abordar os aspectos principais do livro do Dalrymple. Aconselho a ler o livro. O Dalrymple escreve de forma bem simples, com bastantes exemplos, escreve de forma bem ilustrativa. O livro é muito agradável. Vou parar por aqui. Agradeço a atenção de todos e lembrem-se do que nos ensinou o mestre Galileu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite.